analisarmos a competitividade, é necessário entender de onde ela veio e como ela começou. Por isso é importante definir o que seria o valor para o consumidor final. No modelo clássico da economia, o valor do produto estava diretamente associado à sua utilidade, mas com a Revolução Industrial, que permitiu um avanço no processo de produção, permitindo uma produção em grande escala, foi introduzido um novo conceito, que é o conceito de homem social. Dessa forma, a partir da Revolução Industrial, o valor não estava mais associado somente à utilidade do produto, mas também à satisfação do cliente sobre esse. E daí houve a necessidade das empresas desenvolverem diferenciais para poder satisfazer o cliente e se sobressaírem dentro do mercado. Os fatores críticos de sucesso é um conceito elaborado por Ronald Daniel e aprofundado pelo professor John Frederick Hockart, como um conjunto de variáveis na busca pela maior competitividade da empresa. Utilizam uma relação entre as metas da empresa e os desejos do cliente. Vigiar tais fatores é fundamental para a garantia do sucesso, e o desconhecimento sobre tais pode ser determinante no fracasso. Para determinar quais são os fatores, é preciso olhar pelo ponto de vista do cliente. Os fatores podem ser definidos em 3 grupos, como critérios ganhadores de pedido, são o principal motivo pelo qual o cliente opta pelo seu produto ou serviço. Fatores qualificadores de pedido. Eles não acrescentam um valor ao produto significativo, porém a sua ausência pode desqualificar o mesmo. Critérios menos importantes são aqueles que para o cliente são indiferentes, como por exemplo o chassi de um carro. Ou seja, caso uma empresa tenha como meta o preço baixo, ela deve trabalhar seu custo, buscando sempre deixá-lo mínimo, podendo usar como comparativo a variação do orçamento, conforme a imagem. As 5 forças competitivas é um modelo elaborado por Michael Eugene Porter, no qual analisa a forma de concorrência entre as empresas, relacionando 5 forças competitivas críticas à permanência da empresa no mercado, sendo que uma alteração em uma das forças pode ocasionar um efeito em cadeia nas outras. É perceptível nesse modelo o poder de negociação com fornecedores e clientes, que resulta na qualidade e aceitação do produto. Também é necessário se atentar à concorrência do mercado e desestimular a entrada de novos concorrentes. Um exemplo do efeito em cadeia é: um novo entrante conquista parte do seu mercado. Por consequência, uma parceria com o fornecedor se enfraquece, e o mesmo passa a fazer acordos com a concorrência. As 5 forças são: rivalidade. É necessário sempre avaliar quem são os concorrentes diretos e indiretos. Buscar analisar suas estratégias para dominar sua fatia de mercado. Conhecer o público-alvo, as qualidades e defeitos do seu e dos demais produtos. Poder de negociação com fornecedores. O ideal é sempre ter mais fornecedores, tendo assim mais opções e preços diferentes, com qualidades diferentes. Sempre é importante não depender de apenas um único fornecedor. Produtos substitutos. Embora seu produto seja inovador, ele nunca estará livre de concorrência. É fundamental estar atento aos seus concorrentes e saber quais produtos oferecem vantagens semelhantes às suas e saber qual é o diferencial de cada um deles. Novos concorrentes. Desestimular a entrada de novos concorrentes é fundamental para manter-se no mercado. Assim, não haverá perda de clientes. Essa dificuldade para os novos entusiastas pode ser feita com marcas consolidadas, contratos de exclusividade, patentes, entre outros. Negociação com o cliente. A decisão do cliente é o maior fator de consideração no preço e na qualidade do produto. São eles que definem se o seu produto precisa melhorar em relação a preço ou qualidade. É válido ressaltar que essa ferramenta tem a mesma importância em grandes e pequenos negócios. É através dela que se pode determinar a abordagem para o mercado consumidor. Assim você avalia as suas fraquezas e forças, assim como dos concorrentes, e consegue traçar o perfil dos clientes ou serviços. Dessa maneira, se traça uma estratégia mais inteligente e sólida, pois um bom planejamento é tão fundamental quanto uma ideia inovadora. A vantagem competitiva consiste no diferencial que uma empresa ou pessoa apresenta em relação ao seu concorrente, que pode ser dado tanto pelo nível de esforço, organização, desempenho financeiro ou características econômicas. Esses diferenciais servem para dar um destaque do seu negócio dentro do mercado, o que pode gerar fidelização dos clientes,
E por você conseguir agregar valor ao cliente de forma efetiva, isso gera grande expectativa em seus consumidores, o que os auxiliam a optar pelos seus produtos ou serviços. A vantagem comparativa se dá pelas aptidões da empresa, que seria a especialidade dela, e também por conseguir ser eficiente na prestação de seus serviços e produtos. Essa vantagem pode ser justificada com o trabalho de David Ricardo em seu livro The Principles of Political Economy and Taxation, que conta uma teoria elaborada ao lado do seu compatriota Adam Smith, afirmando que um país, não importa se é de economia inferior, em algum momento poderia se sobressair a um país de economia superior, se ele focasse naquilo que ele é apto a fazer, ou seja, na sua especialidade em termos econômicos. E conclui-se que cada país se especializasse naquilo em um determinado produto, todos os países conseguiriam se destacar em algum momento. Um exemplo pode ser dado por Portugal, que é especialista na produção de vinhos, e pela Inglaterra, que é uma potência em tecidos. Se ambos focassem em suas especialidades e entrassem em acordo, isso traria um benefício mútuo para ambos os países. Nesse sentido, podemos aplicar a vantagem comparativa, onde diversas empresas brigam pela liderança em uma relação que cada uma busca o que tem de melhor para oferecer. A visão, missão e os valores de uma empresa, elas são a base para todas as tomadas de decisões e todas as ações de uma empresa. Elas guiam para qual direção a empresa vai caminhar em um dado momento, e é como elas são definidas. Pode-se definir visão discutindo os pontos que são a base para o negócio, tais como o que gera valor para a sua empresa e o que seria o valor para o cliente. A missão ela pode ser definida com base em 3 questionamentos: como fazer, para quem fazer e o que fazer. Para saber como fazer, é necessário definir qual é o seu negócio, que pode ser compreendido pelas tecnologias, o modo de fazer, pelo know-how, que seria saber como. Esse conceito ele introduz a ideia de conjunto de conhecimentos práticos adquiridos por empresa ou um profissional que acrescenta vantagem competitiva, ou também pode ser através do domínio de atividades que a empresa realiza. Para se definir para quem será o seu serviço ou produto, é necessário fazer uma análise qualitativa da empresa em relação ao mercado, e assim pode-se verificar quais são as aptidões de uma empresa e o que ela pode oferecer para agregar valor ao cliente. Tendo essas duas situações definidas, então a gente pode identificar o que será feito, porque a gente pega o que a empresa está capacitada a fazer e dessa forma gera efetivamente valor ao cliente. Então pode-se definir a partir daí qual será o produto ou serviço prestado por ela. Bom, os valores empresariais são as crenças e os princípios que levam a empresa a cumprir a sua missão e são fundamentados pela ética e moral, tanto empresarial quanto social. Se os valores são bem claros e definidos, eles geram harmonia e integridade, mas se eles não são bem claros e bem definidos, eles acabam desfigurando a missão, o que faz o não cumprimento da sua missão. Então, concluindo sobre visão, missão e valores, a missão de uma empresa, que é gerar valor para um público estratégico para grupos que têm interesse nela, é guiada pelos valores e definida através de sua visão. E a importância desses conceitos é que a partir deles você define todo o planejamento estratégico do seu empreendimento. E o planejamento estratégico ajuda a administrar tempo, recursos e energia que vai ser empenhada para realizar a estratégia de negócio, focando no que realmente importa a longo prazo. Ou seja, você consegue se manter no mercado à medida que você busca um aperfeiçoamento do seu negócio e consegue ainda oferecer efetivamente valor ao cliente.